a gente dá continuidade a um conjunto de movimentações e relações que o Instituto Novos Paradigmas vem desenvolvendo com o campo progressista na Europa. Nós estivemos em Paris entrevistando, conversando com várias lideranças, especialmente com a deputada franco-brasileira Silvia Capanema. E aqui em Madrid a gente conversa sobre essas mesmas pautas, né? Democracia, direitos fundamentais, direitos humanos, a agenda hoje muito eficaz, muito eficiente da direita e da extrema-direita e os desafios para a esquerda e para o campo progressista. Quem a gente reúne nessa conversa de hoje em Madrid, diante de um cenário sobre a composição de um possível novo governo dos socialistas e os desafios que são muitos diante disso, pois ativistas em direitos fundamentais, em direitos humanos, 3 juristas advogados, que são Tarso Genro, Mauro Menezes e Antônio Bailos. Vamos à conversa. Antônio Bailos, Mauro Menezes, 2 amigos e companheiros de jornadas muito importantes. Eu tenho uma curiosidade política extrema hoje sobre o que está acontecendo aqui na Espanha, né? E nós estávamos nos perguntando, lá no Brasil e particularmente aqui agora, eu e a Sandra, será que esta possível investidura aqui do presidente de governo, do futuro presidente de governo, vai ter a possibilidade, se Sánchez, né, for investido, de iniciar um bloqueio político sistemático ao avanço da extrema-direita na Europa, ou não? É apenas um ensaio ainda? Pero eso sería digamos, el desideratum máximo, ¿no? El conseguir efectivamente ese tema. Ha habido un elemento muy importante, y es que durante las elecciones de julio, prácticamente la totalidad de las personas, desde luego la prensa, etcétera, daba por supuesto que la derecha, la extrema derecha, eso ha sido paralizado. Entonces, ha sido paralizado y ha sido paralizada una maniobra mucho más, yo creo, fuerte, importante, porque eso afectaba a toda Europa, afectaba a la posibilidad de que el Partido Popular Europeo se abriera a la extrema derecha y expulsara a verdes y a socialdemócratas de la Comisión. Entonces, yo creo que esto ya veremos qué sucede en junio del 24, que es cuando tenemos las elecciones europeas, pero ha habido un stop, ¿no?, grande. ¿Qué es lo que sucede? Que la situación en España es muy complicada, porque la situación en España, como bien conocéis, es que la investidura de Pedro Sánchez implica, obviamente, el apoyo de la izquierda, que lo tiene, sin ningún problema, pero tiene también que conseguir el apoyo de no solo los independentistas de izquierda, sino los independentistas, digamos, más de derecha, que por otra parte son los que están en el exilio. Entonces, los viejos racionalistas de mucho tiempo pensamos que es evidente que Junts, que es Puigdemont, el exilado, tiene que aprovechar este momento. Tiene que aprovechar este momento logrando una amnistía, que por otra parte creo que sería una medida muy inteligente, porque, digamos, impide la consolidación de la fractura que se realizó ni más ni menos que hace 6 años con con el referéndum de autodeterminación en Cataluña, ¿no? Hay que pensar, para que vosotros lo sepáis, que esta amnistía afectaría sobre todo a 1.400 personas, que son los directores de los colegios, la gente, es decir, no es la élite que ha dirigido, sino eso es bueno. Y entonces yo creo que naturalmente Puigdemont, que es el hombre que, bueno, yo creo que requiere el aprovechar este momento, ¿no? Decían los romanos que la ocasión hay que agarrarla por los pelos, porque era una mujer calva con un mechón, ¿no?, que iba muy rápida, entonces había que agarrarla rápidamente. Bueno, pues yo creo que él es un hombre inteligente y lo va a hacer. Ahora, hay una turbulencia interna, porque el independentismo se divide entre un partido de izquierdas y un partido de, a llamarle centro-derecha, ¿no? Y entonces entre ellos hay una especie de concurrencia desleal. Entonces, el partido de izquierda ahora no puede pretender que Puigdemont
digamos, llega a un acuerdo fácilmente. Tiene que hacerse lo más difícil. Pero, hombre, por acabar tu pregunta, yo creo que es posible, y no solo deseable, es posible que Sánchez consiga una investidura con el apoyo de Junts, pero con la amnistía, pero con un gobierno de izquierdas. Un gobierno de izquierdas. El problema fundamental ahora lo tenemos en cuál es el programa de ese gobierno de izquierdas, que ha tenido un programa muy activo, muy intensamente reformista en los 4 años anteriores, que han sido, por otra parte, los años del COVID, y ahora hay que ver si ese impulso reformista, como quiere sumar, se tiene que no solo mantener, sino que tiene que incentivarse, o si, por el contrario, como quiere el Partido Socialista, vamos a mantener un perfil bajo, se dice, hasta que veamos cómo hacemos la ley de presupuestos del año 24, en fin, vamos a mantenernos en un poco, centrándonos solo en el aspecto plurinacional y dejando lo demás un poco administrando, ¿no? Este es un poco la idea. Cara a Europa, pues evidentemente eso es un éxito profundo para los socialdemócratas y los verdes, y el grupo de izquierdas, ¿no? Porque evidentemente digamos, España, el ejemplo español, es un ejemplo muy importante para Francia, fundamentalmente, y luego para las elecciones de junio del 24. ¿No? Perfeito. Mauro foi presidente da Comissão de Ética da Alta Administração Pública do Brasil, e é um expert, né, como tu conhece perfeitamente, em direito do trabalho e um defensor dos direitos fundamentais de vasto reconhecimento no país, e também um articulador político dos direitos humanos, né, no nosso país. Nós temos uma situação análoga no Brasil, ou seja, nós temos um sistema de alianças que dá estabilidade e governabilidade e traça limites muito duros do ponto de vista programático. Né? Então, eu não sei se Mauro poderia fazer, eu acho que poderia fazer um paralelo da situação brasileira hoje em relação ao que está acontecendo na Espanha, politicamente mais consolidada, a democracia mais desenvolvida economicamente, mas tem traços muito brasileiros nisso que está acontecendo aqui também. Sim, Tássio, eu vejo um paralelo, isso tem despertado não só a nossa curiosidade, mas o interesse, além do interesse acadêmico, no que diz respeito ao desenvolvimento dessa nova etapa de revisão da legislação trabalhista, agora num sentido de resgate da proteção que foi, de uma certa forma, erodida aqui na Espanha ao longo das últimas décadas, assim como no Brasil, especialmente depois da reforma trabalhista de 2017. Então existe esse interesse, por assim dizer, acadêmico, mas a saída está na política, e é preciso interpretar o processo político espanhol e dele extrair lições que possam vir a ser lições importantes no processo brasileiro. Assim como no Brasil o presidente Lula teve um esforço muito particular no sentido de compor uma aliança difícil, no sentido de fazer com que fosse possível superar um momento delirante de ocupação do governo federal pela extrema-direita, e não é fácil, não foi fácil que isso viesse a acontecer. Sabemos que quando o fascismo se instala, existe um processo de captura, né, da própria compreensão política das massas, e o presidente Lula teve esse mérito de se aproximar de outras forças políticas, de estabelecer um discurso em que, de uma certa forma, fosse revalorizada a perspectiva social da política. E aqui na Espanha, nós podemos dizer, eu que sou um observador um pouco mais privilegiado pelo fato de estar aqui desenvolvendo os meus estudos com a colaboração do professor Antônio Bailos, que há muitos anos, há décadas também, já tem sido um farol para os estudantes brasileiros e para aqueles que procuram conectar a evolução dos direitos sociais e da política no Brasil. Pois bem, aqui na Espanha nós podemos dizer que as forças progressistas, e aí nós temos o PSOE, ao lado das forças mais à esquerda que hoje se organizam em torno da plataforma Sumar, liderada pela ministra do Trabalho e segunda vice-presidenta do governo em funções, que é a Yolanda Díaz.
Então, essas forças progressistas que compuseram o governo chefiado por Pedro Sánchez, essas forças progressistas, eu diria, Tasso, que também se valeram de uma habilidade muito grande no sentido de otimizar e potencializar ao máximo a capacidade de traduzir isso num resultado eleitoral. Porque, como disse há pouco o professor Bailos, a expectativa de todos aqui na Espanha, inclusive das encuestas, das pesquisas que eram feitas, era uma expectativa de que, se a direita e a centro-direita não ganhassem de avalanche, arrasassem, como se diz aqui, certamente não seria difícil compor um governo que aliasse essas duas forças, uma vez que Vox se estabeleceu um grupo substantivo de deputados no Congresso de Deputados espanhol. Mas, de fato, houve uma estratégia no sentido de fazer com que as eleições fossem antecipadas de dezembro para julho, as eleições gerais, justamente porque em maio tinha havido uma prévia com as eleições autonômicas, que são as eleições regionais e municipais, e ali se verificou um avanço muito grande da direita aliada com a extrema-direita. E eles tiveram, obviamente, que assumir que fariam uma aliança, ou seja, que o Partido Popular, que é o partido de direita, admitiria que a extrema-direita fosse trazida para o tabuleiro das decisões políticas. E isso gerou a constituição de governos autonômicos muito importantes em muitas regiões da Espanha, e isso fez com que o eleitorado percebesse o potencial de risco que um governo de composição que colocasse o Vox na primeira vice-presidência de governo teria, inclusive com os reflexos europeus que o Bailos acabou de descrever. Então, essa antecipação do processo eleitoral para julho permitiu que as forças políticas de esquerda e centro-esquerda competissem, e essa competição produziu um resultado frustrante para o Partido Popular de direita, que não conseguiu, nem mesmo aliado à extrema-direita, uma maioria. E agora o que se abre é a possibilidade de que as forças de centro-esquerda e de esquerda componham um governo com o apoio dos chamados independentistas, dos partidos regionais Vasco, da Catalunha e também um deputado de um partido da Galícia. Né? Ou seja, esses partidos eles são bastante refratários à possibilidade de que a direita governe, uma vez que há um pressuposto de uma resistência muito grande à plataforma de autonomia, de avanço, no sentido de que essa autonomia consiga novos predicados. Então nós vivemos aqui um momento, em suma, que inspira o Brasil, não apenas no sentido da recuperação das pautas sociais, mas, sobretudo, na maneira como as forças políticas tentam neutralizar essas coalizões conservadoras e de direita, e que incluem a extrema-direita como uma forma de mobilização aqui na Europa. O Vox, né, para quem não liga diretamente a sigla, né, ou a denominação, ao conceito político, é o bolsonarismo radical aqui na Espanha, com todas as características malévolas que tem essa ideologia fascista, né, e autoritária e totalitária, que está se disseminando também em vários países da Europa. Então aqui tem mais uma contribuição do Instituto Novos Paradigmas, através dessas duas personalidades e companheiros de luta, para o nosso debate sobre a questão democrática e o futuro da democracia e da república no nosso país.